Fala galera, nesse vídeo vocês vão conferir os meus palpites para os jogos desse sábado, dia 19 de agosto. São muitos jogos, mais de 25 jogos analisados, então se você ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de clicar no botão inscrever-se e de estar deixando o like no vídeo também, que me ajuda muito. E lembrando também que no fim do vídeo eu vou estar deixando a nossa dupla do dia. Então solta a vinheta e bora para os palpites. Então, começando às 10h30 da manhã, pela volta da Bundesliga, o Augsburg recebe o Borussia Mönchengladbach, e para essa partida eu gosto bastante de duas linhas. A primeira delas é o handicap asiático 0.0 a favor do Augsburg no primeiro tempo. Então, se o Augsburg vencer o primeiro tempo, a gente tem o green. Se o primeiro tempo terminar empatado, a gente tem o reembolso. E se o Augsburg perder o primeiro tempo, a gente tem o red. Na 365 está pagando mal de 2 nesse handicap. E a segunda linha que eu gosto para essa partida é o mais de 1.5 gols. Também às 10h30 pela Bundesliga, o Hoffenheim recebe o Freiburg. E para essa partida eu indico aqui o mais de 1.5 gols. Já no jogo do Leverkusen contra o Leipzig, a minha dica aqui é o mais de 2.0 gols asiáticos. A gente precisa de pelo menos 3 gols na partida para ter o green. Se tiver só 2 gols no jogo, a gente tem o reembolso. E se não tiver gol ou tiver só um gol no jogo, a gente tem o red. No jogo do Stuttgart contra o Bochum, eu não tenho nenhuma dica pré-jogo. E fechando os jogos das 10h30 pela Bundesliga, o Wolfsburg recebe o Heidenheim. E para essa partida, o máximo que eu pego é o gol do Wolfsburg. Às 11 horas pela Premier League, a gente tem 3 partidas. A primeira delas é Fulham contra Brentford. E a minha dica é mais de 1.5 gols. Já no jogo do Liverpool contra o Bournemouth, aqui são 3 linhas. A primeira delas é vitória do Liverpool, gol no primeiro tempo e para o Liverpool marcar pelo menos 2 gols na partida, que seria o mais de 1.5 gols do Liverpool. E fechando esses jogos da Premier League das 11 horas, o Wolverhampton recebe o Brighton e eu tenho 2 linhas aqui que eu vou indicar para vocês. É o gol do Brighton e para o Wolverhampton marcar pelo menos 4 escanteios na partida. Às 11h30 pela Eredivisie, campeonato da Holanda, o Excelsior recebe o Ajax e aqui eu tenho 3 linhas, que é gol no primeiro tempo, vitória do Ajax e mais de 2.5 gols na partida. Ao meio-dia, pela segunda rodada da La Liga, o Real Sociedad recebe o Celta de Vigo e para essa partida o máximo que eu pego é o gol do Real Sociedad. À 1h30 pela Bundesliga, o Borussia Dortmund, que foi o vice-campeão da temporada passada, recebe o Colônia e para essa partida eu tenho 3 dicas. Vitória do Dortmund, gol no primeiro tempo e mais de 1.5 gols do Dortmund. Já pela Premier League a gente tem esse jogaço entre Tottenham e Manchester United e aqui a minha dica é pegar no ao vivo o mais de 1.5 gols na partida. E também à 1h30 a gente tem a estreia da Napoli pelo campeonato italiano, Napoli que vai jogar contra o Frosinone e aqui a minha dica para essa partida é gol no primeiro tempo e vitória do Napoli. À 1h45 pela Eredivisie, o Vitesse recebe o PSV e o máximo que eu indico aqui é pegar o handicap asiático menos 0.25 a favor do PSV. Como que funciona esse handicap? Se o PSV vencer a partida, a gente tem o green. Se a partida terminar empatada, a gente perde metade do investimento. E se o PSV perder a partida, a gente tem o red. Às 14h pela Ligue 1, o Lyon recebe o Montpellier. Para essa partida a minha dica é pegar o mais de 2.0 gols asiáticos. Então a gente precisa de pelo menos 3 gols na partida para o green. Se tiver só 2, a gente tem o reembolso. E se não tiver gol ou tiver só 1, a gente tem o red. Também às 14h, só que pela Liga Portugal, o Chaves recebe o Braga que perdeu o primeiro jogo de virada, então a minha dica para essa partida é o handicap asiático menos 0.25 a favor do Braga. Às 2h30 pela La Liga, o Almeria recebe o Real Madrid e a minha dica para essa partida é a vitória do Real Madrid. Agora pela Liga Saudita, às 15 horas, o Al Hilal, que teve a nova contratação do Neymar, recebe o Al Feiha. Para essa partida a minha dica é gol no primeiro tempo e o handicap asiático menos 1 a favor do Al Hilal. Como que funciona esse handicap? O Al Hilal precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para a gente ter o green. Se ele vencer só por 1 gol de diferença, a gente tem o reembolso.
E se o Al Hilal perder ou a partida terminar empatada, a gente tem o Red. E essa vai ser a mesma dica também para o jogo entre o Al Ittihad contra o Al Tae. Às 15h45, pelo Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebe o Monza e a minha dica para essa partida é pegar a vitória da Inter de Milão. Agora pelo Brasileirão, às 16 horas, o Internacional recebe o Fortaleza, o Internacional que no Brasileirão não vence há 7 partidas e o Fortaleza que fora de casa tem 5 derrotas e apenas 2 vitórias. Então o máximo que eu deixo de dica aqui para essa partida é pegar o gol do Internacional se eles estiverem bem na partida. Também às 16 horas, o São Paulo recebe o Botafogo, São Paulo que deve poupar alguns jogadores por conta do último jogo pela Copa do Brasil na quarta-feira. Pode ser que o Rames Rodrigues comece de titular, Luciano também deve voltar para o time, mas para essa partida a minha dica é para ter mais de 7,5 escanteios. Também às 16 horas pela Ligue 1, o Toulouse recebe o PSG. Eu estou evitando trabalhar os jogos do PSG nesse começo de campeonato, então não vou deixar nenhuma dica aqui para vocês nessa partida. Já pela Premier League, o Manchester City recebe o Newcastle. Aqui eu gosto bastante de uma partida para gols, então vou deixar 2 dicas. É gol no primeiro tempo e mais de 2,0 gols asiáticos. Às 4h30 da tarde, pela Liga Portugal, o Benfica recebe o Estrela. Benfica que perdeu seu primeiro jogo, então vou deixar 2 dicas aqui para vocês. É vitória do Benfica no primeiro tempo e no jogo, e para o Benfica marcar pelo menos um escanteio nos primeiros 10 minutos. Às 6h30 pelo Brasileirão, o Cuiabá recebe o Palmeiras. Cuiabá que vem fazendo uma campanha muito boa. Dos últimos 7 jogos, são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, que foi no último jogo. Mas quando a gente vai para as casas de apostas, eles estão oferecendo um empate anula para o Palmeiras a 1,70. Então, por mais que o Cuiabá venha fazendo essa campanha muito boa, eu não vejo o Palmeiras perdendo essa partida. Então essa vai ser a minha dica, empate anula para o Palmeiras. Também às 6h30, o Fluminense, que está invicto em casa, enfrenta o América, que ainda não venceu fora de casa. Então a minha dica principal para essa partida é a vitória do Fluminense. Mas eu também gosto de uma outra linha, que é para a partida ter pelo menos 2 gols. Então essas são as minhas 2 dicas para esse jogo. E para fechar os nossos jogos desse sabadão, antes da dupla do dia, às 9 da noite o Cruzeiro recebe o Corinthians. Corinthians que, assim como o São Paulo, deve ir com um time misto. Então a minha dica para essa partida vai ser uma aposta criada, que é dupla chance Cruzeiro, que é Cruzeiro ou empate, né? E para o Cruzeiro marcar mais de 4 escanteios na partida. Dá uma cotação de 1,61 na 365. Então agora bora para a nossa dupla desse sabadão. E tá na tela então, no jogo entre Manchester City e Newcastle, para a partida ter pelo menos 2 gols, e no jogo do Benfica contra o Estrela, para o Benfica vencer o primeiro tempo, totalizando uma odd de 1,71. E aí, gostaram dos palpites para hoje? Não se esqueça de deixar o like, tamo junto e até o próximo vídeo.